Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Diego, eu sou estudante do curso de Licenciatura em História, oferecido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar a temática escravidão no Brasil colonial. É um tema de extrema relevância dentro da nossa história, pois o Brasil vivenciou a escravidão por mais de 3 séculos. E um terço dos escravos que vieram para a América, os africanos, eles foram destinados ao Brasil. Nós recebemos o maior número de africanos e fomos um dos últimos territórios na América a abolir a escravidão. E as marcas deixadas pela escravidão, elas ainda persistem na atual sociedade em que vivemos. A gente pode ver as desigualdades sociais que são reflexos deixados por ela e também o preconceito racial. Bom, com a colonização do Brasil baseada na produção mercantil de produtos agrícolas tropicais, tornou o trabalho compulsório uma necessidade. Começou utilizando da mão de obra escrava dos nativos, que foram submetidos ao trabalho forçado para atender os interesses da coroa portuguesa. Então, a primeira mão de obra que a gente teve no Brasil colônia foi a dos indígenas. A gente pode dar como exemplo a extração do pau-brasil para ser comercializado, que foi um trabalho feito pelos indígenas, um trabalho forçado feito por eles. Também eles trabalharam na montagem e na construção dos primeiros engenhos de açúcar, e eles contribuíram com a sua força braçal nas lavouras e na produção do açúcar. Mas com o desembarque dos jesuítas, que vieram para o Brasil para propagarem a fé católica e acabaram catequizando os indígenas, eles defenderam os índios. Eles pressionaram a coroa portuguesa a reprimir de forma parcial a escravização dos ameríndios. E também eles pressionaram o Papa Paulo III para que estabelecesse a liberdade aos ameríndios e proibisse a sua escravização. Se teve uma carência de mão de obra no Brasil. Só a mão de obra indígena ela não supria as demandas de produção. Então, eles precisavam de mais mão de obra. E os indígenas eles também resistiam à submissão ao trabalho forçado e acabavam fugindo. E outro fato que acabou diminuindo em um número relevante os índios no Brasil foi as epidemias que assolaram o litoral brasileiro. Então, Portugal ele precisava repor esse déficit. Então, ele foi aprimorando a ideia de utilizar da mão de obra escrava africana. Ela foi uma solução encontrada para suprir a carência braçal. E ela acabou contribuindo para aumentar a produção em grande escala e abastecer o mercado europeu. Para a gente entender um pouco do interesse de Portugal na mão de obra escrava africana, a gente é preciso voltar no tempo e compreender a chegada dos portugueses na África, que eles não tinham de imediato a intenção de obter escravos. Eles almejavam contornar a costa da África Ocidental com o intuito de terem acesso às minas localizadas no território que hoje corresponde à Gana. Ao perceberem a atuação e o dinamismo da escravidão, os portugueses começaram a se interessar pela venda de cativos, começando vendendo de um porto africano para outro. Em troca, eles recebiam ouro. A coroa portuguesa ela começou a expandir esse comércio. Ele começou de forma bem tímida e foi se expandindo. Ela começou a utilizar da mão de obra escrava nas suas colônias, principalmente nas ilhas atlânticas, que estava sob seu domínio. E muitos desses africanos eles eram destinados a trabalharem na produção do açúcar, da produção do açúcar no cultivo da cana-de-açúcar. Essa mão de obra
estava dando certo nas Ilhas Atlânticas, então eles resolveram expandir para a sua colônia na América Portuguesa. Os africanos eles eram retirados da sua comunidade de forma violenta e eles eram transportados para trabalharem de forma involuntária no Brasil colônia. Essa foi uma solução encontrada para povoar e explorar os recursos minerais e tropicais do Brasil. Foi criada uma diáspora africana, cuja a população das mais variadas regiões do continente foram dispersas de maneira forçada pelo mundo, contribuindo para a maior migração forçada da história. No século XVI, mais precisamente por volta da década de 50, os africanos começaram a chegar no Brasil. Eles vieram em alguns navios enviados à África por particulares e na década de 70 do século XVI até 1600 chegaram aproximadamente 40 mil escravos. Já nas primeiras décadas do século XVII, esse número triplicou. E um fator importante que colaborou para esse aumento de africanos que deram entrada no Brasil foi a conquista de Portugal no final do século XVI sobre Angola. Aí acabou contribuindo para o abastecimento da mão de obra escrava no Brasil. A descoberta do ouro em Minas Gerais ela colaborou para o aumento do comércio de escravos. Com as atividades da mineração operando a todo vapor, gerando lucros para a coroa portuguesa, o Brasil passa a ser o maior comprador de africanos. A maioria desses africanos eles desembarcavam e já ia direto para as minas trabalhar na mineração. Antes do auge do ciclo do açúcar, eles eram destinados aos engenhos. Com o auge da mineração, do ciclo do ouro, eles iam para as minas. A travessia ela era muito dolorosa. Muitos africanos morriam por enfermidades, eles adquiriam enfermidades durante a travessia, eles adquiriam desordens gastrointestinais, surtos de disenteria, surtos de sarampo, varíola, febre amarela, lepra, cólera. Os navios negreiros eles ofereciam condições deploráveis para os africanos e eles eram submetidos a um transporte totalmente degradante, com precárias condições de higiene e alimentação. Eles colocavam nos navios negreiros o maior número de africanos possível. Eles só respeitavam um limite que o navio não iria afundar. O trajeto era demorado, a gente pode dar como exemplo a travessia de Angola até o Rio de Janeiro, demorava cerca de 40 dias. E durante esses dias, os africanos eles ficavam bem melancólicos. Muitos cativos eles desembarcavam com doenças contagiosas e eles iam direto para a quarentena. Em ilhas, na Baía de Guanabara, eles cumpriam a quarentena e após esse período eles eram vendidos nos armazéns. Vieram para o Brasil escravos das mais variadas regiões do continente africano. Muitos senhores eles compravam escravos de diversas etnias. Por quê? Porque eles não queriam que esses escravos se unissem. Então eles compravam escravos que eram muitas das vezes de povos rivais e não falavam a mesma língua, não cultuavam a mesma religião. Isso tudo era para eles não se unirem e revoltassem contra o Senhor. Vieram para o Brasil escravos da África Ocidental, África Centro-Ocidental e África Austral. Bom, da África Ocidental vieram escravos do território que corresponde atualmente ao Senegal, Mali, Níger, Nigéria, Gana, Togo, Benin, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné e Camarões. Já na África Centro-Ocidental vieram escravos que moravam no território que hoje corresponde a Gabão, Angola, República do Congo, República Centro-Africana. Da África Austral
do território que hoje corresponde a Moçambique, África do Sul, Namíbia. A partir do século XVII, a gente vê uma intensificação na captura de escravos na costa da Mina, na África Ocidental ali. A essa região, que corresponde ao Golfo de Benin, ela ficou conhecida como Costa dos Escravos. Agora a gente vai falar um pouquinho do sistema do Antigo Regime. Bom, o Antigo Regime ele foi fundamental para a construção da sociedade colonial brasileira, com uma visão de mundo totalmente hierarquizada, que classificava e desclassificava os indivíduos. Sustentava a coroa portuguesa e o status da família senhorial, no qual possuir terra e escravos era um elemento importante para a estratificação social e garantia a condição de elite. Surgiram sociedades hierarquizadas em seu sistema colonial ultramarino, e a escravidão africana ela contribuía para a reafirmação da hierarquização social, porque quanto mais escravos se tinha, maior era o seu status, o seu local, a sua condição dentro da sociedade, a sua hierarquia era maior. O comércio atlântico de africanos para serem escravizados, ele se tornou uma atividade altamente lucrativa, tanto para os europeus quanto para os africanos, as autoridades africanas. A lucratividade do tráfico atingiu os reinos costeiros da África. Muitos se tornaram grandes potências escravizadoras que dominavam a captura de cativos no interior do continente africano, sendo intermediários junto com os europeus, comerciantes europeus, que chegavam à costa da África. As autoridades africanas elas buscavam exercer o controle sobre os comerciantes europeus, inclusive essas autoridades elas tinham o interesse de se beneficiar ao máximo do comércio europeu. Os reinos costeiros da África eles desenvolveram os interesses próprios, que muitas das vezes eles não entravam em consenso com os traficantes estrangeiros. E esses, para continuarem no comércio negreiro, tiveram que se adequar às exigências dos poderes e interesses econômicos africanos. No Brasil colônia, o comércio negreiro ele teve um grande investimento, pois ele era um grande fornecedor de mão de obra. E os principais investidores no comércio de cativo eles estavam no Brasil, na colônia portuguesa, e não em Portugal, na coroa. Esses comerciantes eles controlavam o comércio de escravos ao invés da coroa portuguesa controlar. E se utilizava como intermédio no comércio de escravos a prática de escambo. Produtos produzidos no Brasil, como o fumo baiano, a mandioca, a cachaça fluminense, elas eram trocadas, esses produtos eles eram trocados por cativos. Era uma moeda de troca. Era muito comum se ver a prática de escambo entre os europeus e os africanos. Os africanos eles trocavam seres humanos por produtos dos seus interesses, como tecidos, vinhos, cavalos, ferros, dentre outros. E um ex-escravo que, após conseguir a sua alforria, ele ingressou no comércio de escravos, que a gente vai falar mais adiante, que era o Félix, a gente vai falar nele ainda. Que os escravos, após eles conseguirem a sua alforria, muitos deles eles faziam o caminho inverso da escravidão, eles retornavam para a África e permaneciam ali no litoral. Africanos e crioulos eles realizavam viagens para a África a mando de seus senhores ou ex-senhores e acabavam se envolvendo nas atividades de comércio de seres humanos. A gente pode dar como exemplo, que eu já citei, o Francisco Félix de Souza. Ele nasceu na Bahia, foi alforriado aos 17 anos e no final do século XVIII ele foi rumo ao território que hoje corresponde ao Benin. E lá no Benin, mais precisamente na Costa dos Escravos, ele acabou ganhando destaque no reino de Daomé, onde o rei local convidou ele para ser seu primeiro conselheiro. Félix ele exportava azeite de dendê, noz de cola e outros produtos de Daomé,
e importava tecidos, tabaco, aguardente, armas de fogo, pólvora e utensílios de metal que posteriormente seriam trocados por escravos. Agora nós vamos falar um pouquinho de resistência escrava. Bom, onde houve a escravidão, se teve a resistência. A resistência ela se manifestou de diversas formas e começou a ser demonstrada desde a captura do negro recusando em deixar a sua terra, a sua família, a sua cultura na África. Ele resistia a uma travessia totalmente insalubre, ele buscava resistir a um sistema que lhe foi imposto longe do seu continente. E é muito comum nós vermos a resistência escrava associada a movimentos organizados durante o processo de escravização. As fugas, formação de quilombos e planos de realização de levantes. Também associam muito a resistência escrava a rebeliões nas senzalas, canaviais incendiados, agressões e assassinatos a seus feitores e senhores, ou até mesmo o fato de enrolar no trabalho, de quebrar as ferramentas, fazer corpo mole, atrasando a produção e prejudicando os seus senhores. Mas a resistência, ela era muito mais do que essas associações. Ela era a luta em obter dos senhores um pedaço de terra para a sua subsistência, o direito de vender algum excedente da produção. E era muito comum as barganhas entre os cativos e os seus senhores. Era uma forma de resistir, no qual muitas das vezes os submissos ao seu senhor queriam o direito de defender uma vida espiritual e lúdica autônoma. Muitas das vezes a resistência se manifestava através das negociações, que foram uma forma de os escravos tentarem entrar em consenso com seus senhores. Negociar contra o sistema era uma escolha inteligente. Mas quando essa negociação ela não surtia efeitos, as fugas eram a saída. E as fugas eram a forma de driblar os seus donos. E muitas das vezes elas estavam motivadas por abusos físicos, separação entre entes queridos, por vendas ou transferências inaceitáveis, ou também o simples prazer de ter um namoro com liberdade. Aí isso era um motivo para as fugas. Muitos cativos eles fugiam para os quilombos e neles eles encontravam refúgio. Lá eles tinham a liberdade de praticar a sua cultura, cultuarem as suas práticas religiosas. A gente pode dar como exemplo de quilombo Palmares, que foi o quilombo mais famoso do Brasil, sendo considerado um dos maiores símbolos da história de resistência escrava. Os cativos eles resistiam utilizando a criatividade, a inteligência e até mesmo o azar para alcançar a tão sonhada liberdade. Eles arriscavam em bilhetes de loteria com o sonho de ser premiado e alcançar a liberdade, faziam serviços extras e realizavam um depósito das suas economias na caderneta da Caixa Econômica. A liberdade ela era obtida através das custas de duro empenho, conseguindo acumular o capital necessário para comprar a alforria. Eles solicitavam empréstimos no valor necessário para a compra da alforria e em troca se comprometiam a trabalhar o tempo necessário para pagar os empréstimos. Alguns optavam pela realização de atos ilícitos, como roubo, ou realizavam complicados planos, como por exemplo, utilizava-se de documentos de pessoas homônimas já falecidas e se passavam por elas para conseguirem a liberdade tão sonhada. Bom, a gente termina a nossa videoaula por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, dá o seu joinha aí embaixo, assina o nosso canal e deixa o seu comentário aí abaixo para a gente iniciar um debate. Espero que tenham gostado e um bom estudo para todos vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau.